Vamos repetir aí o versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque Yahweh, o Altíssimo teu, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Então a gente está nessa série de mensagens sobre a fé de Josué, e hoje a gente vai ministrar sobre ser forte e corajoso. É uma mentalidade de quem conhece o Rei da Glória e tem desfrutado da presença dele. Não é? O texto aqui nos mostra que essa força, essa coragem, ela não nasce de uma desconexão da realidade. Não é que a gente vai ficar alheio aos perigos. Isso se chama loucura. Alguém que não tem noção do perigo, da gravidade de onde está. Alguém, por exemplo, sobe num prédio muito alto e fica ali na beira, pisando na beira. Às vezes, existem pessoas que fazem isso por coragem, porque enfrentam o medo. Às vezes é uma necessidade que obriga a pessoa. Existem pessoas que trabalham em profissões de altíssimo risco. Essas profissões, inclusive, elas têm adicionais ao salário de risco. Né? Então, existem pessoas que fazem isso enfrentando o medo, mas existem pessoas que fazem isso por brincadeira, brincando com a própria vida. Isso se chama loucura. A sabedoria aqui de a gente enfrentar o perigo, de a gente enfrentar o desconfortável, de nós enfrentarmos situações e irmos em frente com firmeza, não é loucura, não é desconexão da realidade, amém? Mas é um resultado de alguém que retém a palavra e vive em comunhão com esse Pai maravilhoso. Então, é resultado disso, e a gente vai ministrar sobre isso, sobre essa força que nasce da palavra, e essa coragem que faz a gente vencer todo medo, toda forma de medo, toda expressão de medo, toda emoção que queira nos paralisar e queira nos impedir de avançar. Amém? Então, somente ser forte e corajoso, diz o versículo 9. Essa palavra foi dada para quê? Para Josué. O Josué, ele foi uma das duas pessoas que, saindo do Egito, entrou na Terra Prometida. Todos que saíram do Egito, até o próprio Moisés, não entrou na Terra Prometida. Só a descendência deles, os filhos deles, foi que entraram na Terra Prometida. Vocês sabem disso, né? Todos os demais morreram, pereceram ali no deserto. Amém? Então, Josué, ele recebe essa palavra no momento exato em que Moisés morreu. E Moisés, a presença de Moisés como líder, era uma presença que trazia direção, era uma presença que trouxe provisão também, porque no deserto, durante 40 anos, quando eles peregrinaram no deserto ali, eles sentiam em alguns momentos fome e sede e iam procurar por quem? Por Moisés. Iam clamar a quem? A Moisés. Moisés já havia ensinado a eles a buscarem um relacionamento pessoal com o Altíssimo. Mas não tem pessoas que insistem a não aprender, né? A ficar sempre dependendo de alguém? Isso é muito comum hoje em dia também, né? A gente às vezes pode aprender alguma coisa, mas a gente não quer aprender mais, porque às vezes a gente até inculcou que a gente não pode mais, que isso é coisa para jovem. Então, por exemplo, mexer com algumas coisas da tecnologia moderna, então a gente, não, isso não é coisa para mim, eu não tenho condição. E às vezes alguém até tenta um pouquinho, 2, 3 vezes e desiste, porque ela já foi inculcada, talvez, a achar que não pode conseguir fazer aquilo. Agora imagina uma geração inteira, durante 40 anos, que passou ali, Moisés dizendo, olha, vocês é que vão fazer isso, vão avançando, são vocês que vão ter comunhão pessoal com o Altíssimo. Né? Lá no Monte Sinai, que choveu do céu fogo e saraiva, e trovões e relâmpagos, né? E o próprio monte, o cume do monte, o monte todo fumegou. Mas quem estava lá no monte não morreu. Quem foi? Moisés. Moisés subiu e desceu. E esse monte, ele é queimado até hoje, viu? Ele não está em fogo, não. Mas arqueólogos comprovadamente mostraram que aquela terra não era uma terra vulcânica, não foi uma terra que foi queimada por outros fenômenos da natureza, mas algo sobrenatural, algo muito extremamente estranho, comum, queimou aquela montanha. Aquelas rochas ali que têm as suas características próprias, né? Geólogos fizeram esse exame daquela rocha. Então, fato é que o povo era assim e foi chamado para subir, mas o povo teve medo. O povo não creu. O povo se acomodou em não buscar esse lugar de intimidade, de comunhão. E por isso aí veio o alerta. Qualquer alma que tocar, ainda que seja o cume, a beira do monte, morrerá. Porque em pecado
porque na incredulidade, porque no coração endurecido, porque na desobediência, gente, nós não desfrutamos do sobrenatural da comunhão. Pelo contrário, vamos desfrutar de disciplina, porque Ele é Pai que disciplina quanto ama, né? E a palavra diz que toda disciplina, no primeiro momento, ela não é motivo de alegria. Então, quem não desfruta da intimidade, vai desfrutar do quê? Da disciplina. E a disciplina do Pai que ama todos os filhos, e a palavra diz assim, e se estáis sem disciplina é porque sois bastardos. Porque Ele disciplina a quantos ama. Disciplinar é trazer a mente à saúde ao lugar certo. Então o Pai está, mais do que Moisés estava interessado, Ele mesmo estava interessado em que cada um ali passasse a manter uma comunhão pessoal com Ele. Amém? Amém. Aleluia. Então, gente amada, Moisés morreu. Na verdade, o corpo de Moisés foi tomado, né? A Escritura vai nos relatar o que aconteceu. Inclusive, o próprio diabo lutou com o arcanjo acerca da posse do corpo de Moisés. A gente não pode falar o que a Escritura não fala. Onde ela cala, importa que nos calemos. Mas onde ela fala, nós podemos falar. E a Escritura relata que houve sim essa batalha literal no mundo espiritual pelo corpo de Moisés. Agora, por que isso aconteceu? Porque o corpo dele não foi reconhecido, porque não existe hoje um túmulo lá onde há o corpo, né, os restos mortais de Moisés. O nosso Pai sabe. E aprove a nosso Pai que o corpo de Moisés fosse arrebatado. Aleluia. Então assim é o que está revelado a nós. Mas o que acontece aqui na terra nesse momento em que Moisés, impedido de entrar na promessa que ele também queria, humanamente falando, aqui na terra vivenciar, não é? Ele foi impedido disso por causa de um pecado. E impedido disso, qual a situação agora da igreja, dos crentes lá do Antigo Testamento? Dos nossos irmãos lá, né, daquele período antes da vinda de Yahshua. Como é que eles ficaram? Foi um momento de incertezas, um momento agora de insegurança. O próprio Josué estava inseguro, porque se ele não tivesse inseguro, a palavra não vinha do alto para ele dizendo, seja forte, seja corajoso. E essa palavra, ela se repete aqui, gente. Vamos ler rapidamente, a gente já leu pausadamente. Eu vou ler agora um pouco mais rápido, novamente, versículos 6 a 9 do capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. E é o que diz aí? Começa dizendo assim, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. Aleluia. Pega essa palavra logo para você. E o Pai está dizendo a todo mundo aqui hoje, olha, seja forte, seja corajosa, seja corajoso, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra. Amém? É o povo da tua casa, é o povo da tua família. São pessoas que Ele colocou para você amar, para você querer bem, para você perdoar. Você precisa perdoar. Esqueça as feridas, apague. Peça a Ele a graça de ter um coração puro e leve. E busque nele força. Ele está dizendo, seja forte. É você, não vai ser eu não. Ele diz para Josué, é você, Josué, que vai fazer esse povo herdar. Aleluia. A terra que debaixo de juramento eu prometi dar aos pais dele. Aleluia. Veja, o nosso Pai está dizendo, eu prometi dar. Mas é você que vai fazer. O instrumento é você. Amém? Ele escolheu a mim e a você. A cada um de nós. Para nos usar como instrumento nas mãos dele. O que é que você tem feito? Você tem orado? Você tem jejuado? Ou você tem guardado mágoas, você tem desanimado pela dureza do coração, ou você tem desanimado na obra, você tem jejuado, você tem perseverado em levar a boa palavra com sabedoria, buscando o alto, com criatividade que Ele te dá, para falar de maneiras diferentes, né? A multiforme graça que Ele nos dá para sermos dela despenseiros. Nós somos os cuidadores da dispensa. Nós somos os despenseiros de uma graça, não. É uma multiforme graça. Então, você vai chegar de uma multiforme maneira, de múltiplas maneiras, com sabedoria, para que essas vidas herdem. Mas tão somente ser forte e corajoso. Versículo 7, a gente leu o versículo 6, versículo 7. Tão somente seja forte e seja muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto na lei que o meu servo Moshe te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, para que você tenha sucesso, seja bem sucedido por onde quer que você andar. Aleluia. Novamente, fundamento, seja forte e corajoso, para guardar a palavra. Seja forte e corajoso para fazer esse povo herdar a terra prometida. Seja forte e corajoso para guardar a palavra. Seja forte e corajoso para ter sucesso. Sucesso, para que sejas bem sucedido. É preciso ser forte e corajoso para que tenha sucesso. Senão você vai desanimar. Versículo 8. Não cesses de falar. Diga, não cesses de falar. Diga, não cesses de falar. Não cesses de falar. Quem precisa ouvir é você.
Quem precisa mais ouvir a palavra somos nós mesmos. E quem melhor fala para nós mesmos somos nós mesmos. Melhor que seja a pregação do mais ungido servo. Se você não estiver interessada em ministrar a palavra do alto, pelo poder do alto, na tua própria vida, ninguém vai poder fazer goela abaixo. Ninguém vai abrir tua cabeça e botar dentro. Ninguém. Nenhuma mãe que muito te ame, nem um pai, ninguém. Há necessidade de você abrir sua mente e desejar uma mudança de mentalidade. E buscar nele. Salvação é pessoal. Salvação é intransferível. Salvação é individual. O relacionamento com Ele, ninguém, por mais que te ame, por mais que tenha intimidade com Ele, o que mais a pessoa pode fazer é interceder por você. Mas é necessário que você deseje. Nem mesmo o Espírito Santo vai vir te obrigar. Porque a palavra diz que a vontade dele é a salvação. Ele deseja que todos sejam salvos. Mas ao mesmo tempo, a mesma palavra, o mesmo Espírito vai dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Amém? Então aqui a palavra está mandando a gente ser forte. Versículo número 8, não cesses de falar. Finalzinho do versículo 8. Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos dizer, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A gente pode levantar um clamor aqui, o clamor da prosperidade. Vamos pedir ao nosso Pai que faça a gente prosperar. Mas aqui ele está dizendo, se a gente guardar a palavra, somos nós que faremos prosperar o nosso caminho. A palavra é tudo. A palavra nos dá poder sobrenatural, a palavra nos dá sabedoria para a gente acessar níveis que estão disponíveis, mas que não acessaremos se não tivermos essa mudança de mente. Amém? E Josué precisava assumir essa liderança e ele recebe essa palavra aqui, o versículo 9, mais uma vez, repetindo de novo, novamente, outra vez, pela quarta vez, nesses poucos versículos aqui. O versículo 9 diz, não tu mandei eu. Veja, ele está perguntando, isso é uma ênfase. Você está lembrado que eu mandei? E eu mandei agora há pouco e mandei de novo. Está lembrado? Não tu mandei eu. Mandei o quê? Versículo 9, vamos juntos? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque Yahweh, o Altíssimo teu, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Antes de conquistas, antes de vitórias, a necessidade de uma mudança de mente, de um posicionamento espiritual, de coragem, de enfrentamento, não de acomodação, não de desculpas. Não do tipo, eu não me identifico, eu não me vejo, eu não consigo, eu não posso, me disseram que eu não posso, me disseram que eu estou velho demais, me disseram que o tempo já passou, me disseram que as oportunidades já passaram, eu já não posso mais entrar numa faculdade, numa universidade, eu já não tenho mais a minha juventude, a minha energia, eu já não tenho mais a capacidade de aprendizado. Você tem muito mais do que qualquer jovem. Você tem muito mais tempo do que necessário. Nele nós temos todo o poder, toda a força, porque é o sobrenatural dele agindo. Ele está dizendo aqui, porque eu sou contigo, porque eu estou presente na tua vida. E isso faz toda a diferença. Aleluia. Amém. A terra prometida está diante de nós, amados. Ela é tomada não apenas pelo esforço. Ela é tomada com a mentalidade, com um posicionamento de fé acima de tudo. Essa mentalidade, ela vai alinhar o céu com a nossa história. O Pai tem desejos para a nossa vida. Se o nosso coração, se a gente é como um jumento teimoso, né? A Escritura usa essa figura. Ela pega o animal que o nosso Pai criou e usa. Você sabe, o jumento ele é um animal que quando ele empanca, né, na linguagem nordestinês, pode espancar o coitado que ele não vai sair. Existem pessoas que têm um coração assim, às vezes, tão duro, quando empanca com algo, não vai para frente de jeito nenhum e o Espírito Santo não vai espancar ninguém. Tem pessoas que até disciplinadas pelo Pai continuam existindo. E às vezes precisam de muitas situações difíceis, desafiadoras, para lá na frente. Sabe-se lá quando, só o nosso Pai sabe quando, às vezes, se quebrantar diante dele. O profeta diz que o homem de dura cerviz, né? Coluna, cervical, né? O homem de dura cerviz, quando for dobrado, será quebrado definitivamente. Aleluia, isso é uma palavra maravilhosa também. Mas o bom é não ser de dura cerviz, viu? O bom é ser flexível. Ele mandou você dobrar, você dobra. No sentido figurado, é o ajoelhar-se, é o curvar-se, prostrar-se, você tem mobilidade espiritual. Aleluia. Amém? Estou falando aqui de coisas espirituais. Então, quando alguém fica enrijecido demais, vai ficando duro. Se você colocar um braço no gesso, uma perna no gesso, a coluna no gesso e ficar ali
E pode até ficar troncho assim, ó, todo troncho. Um para cima, outro para baixo, o quadril para um lado, para o outro, uma perna você levanta do chão e bota em gesso. E fica assim 3 meses. Agora, depois de 3 meses, tira o gesso e para desentortar vai ser dificílimo. Você vai ficar com dores fortíssimas, você pode procurar aí. Os médicos de coluna, o que for. Depois que empenou, ficou duro naquela posição, para desempenar é difícil. Espiritualmente, a mesma coisa. Por isso a gente precisa estar prostrado na presença, dizendo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Dá-me entendimento, que eu não seja como um jumento selvagem. Dá-me entendimento, meu Pai. Dá-me um coração humilde e simples, porque tu resistes aos soberbos, mas tu concede maior graça aos simples. Dá-me entendimento, Pai. Dá-me um coração pronto a te obedecer, a cumprir o teu querer, a ouvir a tua voz. Eu queria, amados, dizer a vocês, primeiramente, que a nossa força, ela vem pela palavra, que vai sustentar o nosso coração. E se o nosso coração estiver duro, a palavra não vai penetrar, não vai surtir o efeito que ela tem o poder de fazer. Amém? A nossa força vem primeiramente pela palavra. Mas para quem está desejoso da palavra, comece a criar em você o amor à palavra. Então essa palavra, ela é a nossa força, ela vai sustentar o nosso coração. Aleluia. E o coração precisa estar quebrantado. Precisa ser um coração de carne, não de pedra. Ele repete várias vezes, ser forte e corajoso. Essa força e essa coragem não são meramente emocionais. Elas são, antes disso, o quê? Espirituais. Amém? Elas se tornam emoção, mas antes de ser uma emoção, ela é algo espiritual. Quem estava falando essa palavra aqui? Foi um psicólogo? Foi um coach da época de Josué, que estava ministrando para ele, olha, Josué, vou ensinar você a ser corajoso, como é que você vai liderar? Foi alguém que tinha todas as estratégias de liderança modernas que já foram descobertas e são muitas delas eficazes. Foi isso que estava passando para ele. Olha, vou trazer para você uma estratégia de liderança para você poder assumir essa posição tão desafiadora no lugar do meu servo Moisés. Não, nosso pai chega para ele com princípios espirituais de relacionamento, de comunhão com ele. Amém? E são esses princípios que estão revelados para nós aqui. Ela nasce, essa confiança, essa coragem, essa força, nasce de um relacionamento na palavra do Pai que é liberada. E Ele liberou hoje uma palavra para mim e para você, para cada um que está aqui, creia? Amém? Nem só de pão virá o ovo, mas toda a palavra que sai da boca de Iau, o Altíssimo. Aleluia. E Ele liberou uma palavra, você não está aqui por acaso, você não está ouvindo, recebendo essa ministração por acaso, Ele está gerando em você a vida. Aleluia, que vem dele. E é por isso que o versículo 8 diz, não cesses. Não cesses. Vejam, entre tantas palavras exortando Josué a ser forte e ser corajoso, aqui parece haver uma distonia. Parece que de uma direção de ser forte e corajoso, agora vem e se diz, não cesses de falar dessa palavra. Mas não há distonia nenhuma. É a mesma coisa. Para que você seja forte e corajoso, você precisa não cessar de falar dessa palavra. Amém? Essa palavra tem poder tremendo, gente, de cura de tudo. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe muita coisa. Será que a gente tem feito bom uso do conhecimento que nós temos tido? Um cientista japonês da nossa geração, ele descobriu o poder que a palavra tem para trazer vida ou morte. Interessante que a Escritura, há milênios já fala sobre isso. Vida e morte está no poder da língua. Bom proveito tem aquele que a usa com sabedoria. Vida e morte estão no poder da língua. Esse órgão que a gente tem no meio da cabeça, né, dentro da boca, tem um poder tremendo. Vida e morte estão no poder da língua, do que a gente fala. E ele fez experimento lá com plantas. A umas ele falava coisas boas, outras coisas mais, e outras nem sequer falava nada, era simplesmente tentava ser indiferente, e houveram resultados diferentes. E depois esse experimento, por ser científico, ele foi comprovado em Israel, lá no país de Israel, no Oriente Médio. E sabe o que eles fizeram a mais? Eles colocaram plantas e também alimentos, por exemplo, arroz em água, arroz in natura, na água, depois de colhido já, em locais onde pessoas, alunos, iam passar e falar frases que estavam escritas lá e intencionar aquelas frases ali para aqueles objetos, para aquelas plantas. E também pegaram algumas plantas e colocaram para ouvir. Planta não tem ouvido, né? Mas para ouvir uma gravação do livro de Salmos em hebraico. O que será? E sabe qual foi o que teve melhor resultado, mais positivo resultado? As plantas que ficaram ouvindo gravação dos Salmos em hebraico. Aleluia! Aleluia! Então eu preciso conhecer, estudar para conhecer. Eu preciso conhecer para interiorizar. E para que eu tenha uma conversa comigo mesmo. O livro de Salmos, há vários exemplos em que o salmista está conversando consigo mesmo. Por exemplo, Davi diz, por que estás abatida, ó minha alma?
Está falando consigo mesmo. Espera em Yahweh, tão somente espera nele, pois ainda tu, falando consigo mesmo, né, com a sua própria voz, tu o louvarás. A ele, teu refúgio, teu amparo, tua fortaleza. Aleluia. Então não cessar de falar. Às vezes a gente fica muito preocupado com as outras pessoas, mas se você não tem, como é que você vai dar? Se você não está forte, como você vai ajudar? Você precisa buscar a força nele. E ele está dizendo, seja forte. Seja corajoso. A força de Josué não estava nele mesmo, estava na palavra que ele carregava. Que ele já conhecia, já havia estudado, e agora ele precisava estar meditando nela. E por isso o salmista vai dizer, o salmo primeiro não é primeiro por acaso, diz o quê? Bem-aventurado o varão, o ser humano, né, um termo genérico ali, que não anda no conselho dos que não creem, dos ímpios. Não é detido, não fica preso, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na comunhão, à roda dos escarnecedores. Aqueles que escarnecem. Antes, o seu prazer está na lei de Yahweh. E nessa lei, medita dia e noite. Dia e noite. Eu não posso estar lendo a Escritura. Eu não posso, às vezes, no ambiente social, de network, de trabalho, né, de profissional, eu não posso estar citando a Escritura, mas eu posso, sim, estar vivendo a palavra, meditando na palavra. Não cesses de meditar nela dia e noite. Mas essa madrugada eu tive uma visão, são visões que eu tenho. Eu estava num restaurante bem chique, bem de elite, né? Com alguns irmãos ali, e em uma mesa grande, que estava reservada previamente, chegou um grupo de homens e sentaram-se naquela mesa grande. E também tinha numa outra mesa, bem próxima a essa mesa grande, uma família. Um senhor, mais ou menos 60 anos de idade, e a família dele, filhos, a família dele, a esposa dele, as filhas, noras, era uma família assim relativamente grande. Mas em relação aos homens que entraram, era um grupo menor. E aqueles homens começaram a zombar, a falar coisas inconvenientes. E ele, lá do lugar dele, educadamente, ele se levantou, pediu que as pessoas parassem com aquilo. Depois voltou para o lugar dele. E os homens, a palavra dele, pegaram a palavra dele para zombar ainda mais. E eu estava assistindo aquilo. Eu estava também em uma mesa e presenciei aquela situação toda. E aqueles homens começaram a zombar e falar coisas muito mais inconvenientes. E aquele senhor, ele se posicionou. Ele se levantou e disse, vocês têm que parar com esse tipo de coisa aqui. Eu não vou aceitar isso, eu já falei com vocês. Eu não sei quem ele era, mas os homens, que eram muitos, deram uma grande gargalhada e se levantaram para não apenas zombar, mas agora para espancar ele e os filhos e a família. E algumas pessoas dentro do restaurante se levantaram também. Eu também me levantei nessa hora. Porque houve um posicionamento. E aquele senhorzinho lá, 60 e poucos anos, né, daqui a pouco eu chego lá. Ele estava armado. E para defender a esposa dele, as filhas dele, para defender a família, ele sacou a arma assim, de repente, do casaco que ele estava com a jaqueta de couro por baixo. Ele puxou, ele deu vários disparos assim, matando mesmo vários homens. Algumas pessoas correram para o banheiro, a gente se abaixou, e com quem estava comigo da igreja, eram várias pessoas da igreja, a gente se abaixou na mesa, porque a gente viu, a gente não ia também contra ele, e depois ele guardou a arma, e ele veio falar conosco, ele veio falar comigo, e eu disse a ele que eu estava 100% com ele desde o começo. Existem situações que a gente não pode, gente, tirar por menos, nem se omitir. E aqui eu não estou mais falando do literal desse sonho. Eu quero agora que vocês olhassem para uma realidade espiritual em que o mundo está. Nós temos vivido, e as pessoas dizem que temos sido uma geração Nutella. Teologicamente, alguns grandes líderes e servos chamam também a igreja de uma geração do politicamente correto, do pluralismo religioso, da falta de posições absolutas. O Evangelho requer de nós posicionamentos que vão exigir da gente coragem. Mas nós temos até vergonha de anunciar o Evangelho. Às vezes nós estamos nos valendo de artifícios para poder apresentar o Evangelho, para não apresentar o Evangelho de cara limpa, de frente, e dizer é isso e isso. Amados, o Ministério do Consigo, me permitam falar sobre isso aqui. Ele peca em um aspecto, não levar as pessoas a um posicionamento sério em aceitar a mensagem do Evangelho. Eu tenho crido nisso. E também tenho crido que não estou errado por tudo aquilo que pela graça o Pai tem me dado a entender. Do Consigo, as pessoas saem com adesão religiosa. Com a mesma simpatia à religiosidade do romanismo, que nos seus documentos permanece o mesmo, a mesma Babilônia,
com a qual se embriagaram todos os reinos da terra, e que faz as pessoas terem uma vida sem comprometimento sério com o Evangelho. As pessoas não se posicionam. Então alguns ficam ali vivendo no banho-maria durante um tempo. Aderiu. Socialmente, religiosamente foi bom, foi agradável, foi emocionante, foi convincente. Mas o culto racional requer de nós um posicionamento sério e drástico. A mensagem da palavra do Evangelho é levar as pessoas, sim, a um posicionamento sério e drástico. É claro que a força não está no homem, mas é mostrar que é necessário isso e que o homem precisa se posicionar assim. Lembram que eu comecei falando há pouco? Se o homem mantiver o seu coração duro, alimentando o pecado, flertando com o pecado, não buscando nele forças, o homem de dura cerviz, quando for dobrado, será quebrado irremediavelmente. O nosso Pai resiste aos soberbos. Então a gente, às vezes, queremos levar um evangelho, nós queremos anunciar um evangelho que não contrarie ninguém, que não machuque ninguém. E Auschwitz não disse, eu sou mais um caminho, e você está em um bom caminho seguindo a sua religião. Basta ser uma pessoa do bem. Basta ser uma pessoa caridosa. Basta ser uma pessoa que ajude um idoso a atravessar, fazer a sua boa ação do ano, fazer a sua missa, vá para a missa uma vez no ano. Pague lá, não é? Em sufrágio da sua alma, quando você morrer, você deixa lá pago. Isso existe hoje no mesmo cano, os mesmos documentos do humanismo. Isso não é, gente, uma religião que tenha nada a ver com a mensagem do Evangelho. Então, na essência, é isso. O que se mudou foi mesclar-se com o Evangelho. Eu ainda peguei, eu sou um cara novo, sou jovem. Fiz 18 anos no dia desse. Mas eu ainda peguei uma época que não se lia as Escrituras nessas celebrações religiosas aí. Não se lia. Todo mundo recebia um papelzinho e tinha tudo ali. Havia um desestímulo às pessoas de usar as Escrituras. E aqui na nossa terra, Pernambuco, houve denominações, prédios de igrejas, de denominações evangélicas que foram fechados debaixo de ameaça de facões, foices, espingardas, revólveres. O padre Cícero passou aqui. E também aquele lá do Frei Damião, aqui de Pernambuco, ele também passou fechando, viu? E queimaram incontáveis bíblias de evangélicos na praça de uma cidade aqui pertinho, de Moreno, em frente ao prédio da Matriz, que eles chamam, né? O prédio da Matriz. Foi queimado ali bíblias, como também foi queimado em Vitória de Santo Antão. A igreja evangélica congregacional foi fechada, tiraram as pessoas de dentro, expulsaram as pessoas e queimaram bíblias. Isso também aconteceu em Bezerros e em diversas cidades. Isso dentro ainda de um tempo muito próximo a nós. Mas a gente vive um evangelicalismo, eu não estou aqui querendo, gente, me levantar contra o romanismo em si, porque eu só estou querendo usar isso como um exemplo de como tem sido politicamente correta a evangelização dos nossos dias. Para não ferir ninguém. Para não contrariar ninguém, nós vamos pelo caminho do pluralismo religioso. O que é o pluralismo religioso? É aquela ideologia religiosa que diz que todo caminho dá na venda. Todo mundo tem a verdade. Todas as religiões salvam. Já ouviram isso? Que vale adorar a Deus. Teu Deus, meu Deus, você adora o seu, eu adoro o meu, e todo mundo vai ser salvo, no final das contas, todo caminho dá na venda, todo mundo vai ser salvo. Existe uma figura que é defendida dentro da visão da ideologia do pluralismo religioso. A figura do elefante. Diz essa ilustração que um elefante foi colocado para ser apalpado por vários cegos. A um cego colocaram ele para apalpar somente a lateral do elefante, a barriga, o ventre, tentar empurrar. E depois separaram aquele cego e entrevistaram ele. Como também o outro que se tentou segurar a trompa, o trompa. Trompa. B-A. Obrigado. Escapão. Sim, tromba. A tromba do elefante. A outro foi dado segurar a orelha dele, uma das orelhas, né? Tem duas. A orelha dele. E depois foi colhida as experiências. E o que apalpou a lateral dele disse, elefante é uma parede que tem uma textura de couro firme, muito firme, intransponível. Ao que abraçou as pernas, disse, é como um tronco de uma árvore. Ao que abraçou a tromba, disse, é como... Obrigado. Agora uma figura que vai fixar. É como uma serpente gigante que se mexe. O que apalpou a orelha. É como uma chapa maleável. E cada um estava falando do mesmo elefante. E cada um estava falando a sua verdade. Então essa ilustração é usada pelos defensores do pluralismo religioso para dizer que você não pode pregar o evangelho porque você tem a sua verdade. Mas Yahshua não veio para dizer que o evangelho ele deve ser visto dessa maneira, dentro de um pluralismo de religiões. Ele veio apresentar não uma religião, ele veio apresentar como o caminho. É uma mensagem absolutista. É uma mensagem exclusivista. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém
vem ao Pai se não for por mim. Sabe quem mais pregou sobre o inferno? Eu conheci um homem que... eu gostei muito de fulano, não sei das quantas, um grande servo aqui da nossa região, que a gente conhece, né, bem. Eu admiro muito e oro por ele, e tenho amor por ele. Mas essa pessoa disse assim, olha, eu comecei a frequentar a igreja lá, falando do prédio da denominação, né? A igreja lá, porque eu nunca vi esse líder pregando sobre o inferno. Aquele homem, é aqui de Timbaúba, esse homem. Coitado. Porque quem mais pregou sobre o inferno foi o mestre dos mestres. Foi Alcha. Amém? Quem mais pregou sobre o inferno. E não é para dar medo. Como alguém que tenta atemorizar. Fica com medo. Olha, se sair na rua, o bicho papão e pega. Mas como um pai que ama e adverte sobre perigos e sobre uma realidade. Amor também traz as advertências sobre a realidade do que pode acontecer. E foi assim que ele, não objetivando, não motivado a provocar medo nos seus discípulos, mas motivado por amor, para que eles não caiam em uma realidade que ele mesmo bem conhece. E ele é o autor dessa realidade, porque ele é a justiça. Amém? E sobre isso eu tenho muito que falar também, mas não hoje. Então, nós, amados, quando anunciamos o Evangelho, nós precisamos dar a cara a tapa. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos nos esconder. A gente pode até usar alguns artifícios, mas com muito cuidado. Porque, independente de quão bonito ou ainda ético sejam os artifícios, para atrair, para aproximar alguém, para quebrar um gelo, para acessar o coração de alguém, quanto ético seja, mas ainda assim haverá um momento que você vai ter clareza e vai precisar chamar essa pessoa. E o quanto antes urgente é, para que essa pessoa que você ama, se posicione também. Enquanto ela não tem entendimento de que pecado é pecado, de que há uma justiça e um juízo, de que se aproxima a vinda do grande rei, que virão também dias terríveis sobre os que estiverem vivos naquele período. Quem tiver morrido, pelo menos escapou desse período, mas se morrer sem Alcha, terrível lugar está. Pior do que a grande tribulação, certamente. Então, abra comigo sua Bíblia lá em Efésios 6, versículo 10, já que a gente, nesse mês, estamos também lendo Efésios, né? Repetindo aqui. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no soberano Rei e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no soberano Rei e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no soberano Rei e na força do seu poder. A força do poder dele é o Espírito dele. Amém? Se fortaleça nele, na comunhão com ele, na obra dele, em quem ele é. Fortaleça-se no relacionamento com ele e na força do poder dele, no Espírito dele, na presença dele, em andar com ele. Amém? A verdadeira força, ela jamais virá de dentro do homem. A verdadeira força, ela vem da dependência de algo. Eu queria que vocês pensassem algumas coisas comigo aqui agora. Primeiro, quem se alimenta da palavra se torna espiritualmente estável. Não instável, mas estável. Se inclinar para a palavra, se inclinar para as coisas do Espírito, é buscar conhecer a palavra, meditar na palavra, se alimentar da palavra, gerar prazer na palavra. Outra coisa, a palavra, ela sustenta quando as emoções falham. Todos nós estamos sujeitos à enfermidade. Eu fiquei sabendo ontem que um amigo meu, ele é amigo de infância. Ele é filho do pastor, foi vizinho meu na infância, e ele também é pastor. E ele sempre foi um cara gordinho, uma cara gordinha. E ele está com o rosto bem murcho, a aparência dele, porque ele teve um quadro de depressão profunda, e é realmente uma doença. Ele também é psicanalista. Então, existem coisas da alma que provocam grande dor e limitação para o ser humano. E existem emoções que, às vezes, nós não temos como ter nenhum controle sobre elas. Vocês estão entendendo? Mas a palavra, ela vai nos sustentar quando as emoções falharem. Amém? A coragem que nós teremos não virá de um coração que está tudo bem. Eu lembro também no cântico antigo que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu tenho ao meu Salvador. Não olho para as circunstâncias, não. Olho para o seu amor. Seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Então, essa paz que a gente sente, que a gente pode sentir, não é propriamente uma emoção, mas é uma estabilidade que vai fazer você ter coragem. Amém? A força espiritual, ela nasce nos momentos mais adversos da nossa vida, e você vai ter cada vez mais experiência disso. Essa força espiritual nasce pela convicção do que a palavra gerou em você.
Então, ainda que você esteja esquecido de algo, você sinta-se abatido por algo, mas ainda assim, naquele momento, a palavra irá te erguer, vai te animar. Aleluia. Também, a coragem, ela é uma decisão de avançar mesmo diante do medo. Mesmo diante das emoções contrárias, ela nos mantém em pé. Claro que às vezes, a nossa estrutura, a gente precisa de um descanso, de algum refrigério. Então, voltando um pouco a esse quadro clínico de uma depressão, às vezes a gente vai precisar de algum psicotrópico, né? De um psiquiatra que passe uma medicação que sirva como muleta por um período. A gente vai precisar, talvez, literalmente, de umas férias, de mudar as circunstâncias, de mesmo até com dano próprio, ter prejuízo de um trabalho, de uma profissão, mudar de carreira, sei lá. Porque existem coisas que têm valores e valores, né? E há uma escala de valores. Então, entre a tua vida, a tua saúde, a tua salvação, às vezes a gente precisa abrir mão de determinadas coisas. Mas eu quero dizer a você que, independentemente de a gente usar muletas, de coisas temporárias, nós devemos ter a convicção de que sempre o nosso Pai irá nos renovar na palavra, nos fortalecer na direção e vai fazer a gente avançar contra aquilo que nos paralisa. A situação realmente foi difícil na visão que eu tive. Porque os homens eram homens fortes, eram como se fossem motoqueiros, ricos. Provavelmente tinha alguns ali também armados. E, apesar disso, nós iríamos enfrentar aquela situação. Tem pessoas que no momento de grande medo, falta força até nas pernas. Não sei se você já passou por uma situação de extrema ameaça de vida. Tem pessoas que não conseguem ficar em pé. Mas nele nós temos recobrado nossas forças. Nele nós temos a ousadia de permanecermos em pé. Eu tenho certeza que todos que de fato são dele, recebem dele esse poder. Os momentos mais desafiadores que você venha passar, tenha certeza que ele estará com você. Ele vai te dar a vitória. Ial, ele não disse para Josué, para Iausha. Vocês sabem? Quem viu hoje de manhã aquele pequeno estudo que eu coloquei lá, falando que o nome de Josué foi trocado. Moisés trocou o nome, Moisés trocou o nome de Josué. Josué chamava-se Oséias, entre aspas. Lá no livro de Números, antes de Josué ser conhecido pelo nome de Josué, Josué, filho de Num, na verdade chamava-se, o pai e a mãe deu o nome de batismo, como a gente diz aqui no Brasil, né? A ele de Oséias. Na verdade é Osha. Ou o O é parecido com o U, que na verdade é um Vav, é uma letra hebraica que tem o som de U. E o final é igualzinho o nome do Salvador. E o nome de Oséias, Moisés troca, não por um capricho, não por uma conveniência, mas porque era necessário, em face à missão, haver essa mudança de identidade. E Moisés troca o nome por uma direção inspirada do alto e apenas acrescenta uma letra em hebraico, o Iod. A menor letra do hebraico, Iod. O nome de Osha, ou Oséias, é Re, Vav, Shin e Ain. E esse nome, teoricamente, seria Oséias, ou Osha. Mas, quando se acrescenta o Iod, se tornou o nome Iausha, que significa salvação de Ial, ou Ial salva, ou de Ial é a salvação. Amém? Então, Josué tem o mesmo nome do nosso Salvador. E ele é uma figura neotestamentária. A presença dele é uma figura de Iausha. E Iausha deu a sua vida para que nós pudéssemos entrar na Terra Prometida. E assim também foi Iausha, que a gente chama de Josué. Então, a coragem é uma decisão de avançar, mesmo quando as emoções nos são contrárias. Amém? Mesmo quando as circunstâncias são as mais adversas. Só uma coisa que faz a gente avançar. A palavra que está no nosso espírito. A palavra que nos dá um entendimento racional da fé. Porque nós já nos posicionamos nesta palavra. Aleluia. Nosso pai não disse a Josué, não disse a Iausha, não tenha medo, medo não existe. Ele não disse isso. Ele disse, seja forte, tão somente seja forte e muito corajoso. Tem a edição corrigida, a edição mais antiga diz, tão somente seja forte e muito corajoso. Aleluia. Coragem não é propriamente a ausência do medo. Não é a ausência de emoções contrárias que nos perturbam, que nos inquietam, nos abatem, mas a coragem é a capacidade de, apesar disso, enfrentarmos, buscando nele a força. Amém? Aleluia. Então, o que é que Josué enfrentaria? Ele teria que enfrentar guerras, literalmente. Ele teria que enfrentar, primeiramente, inimigos internos, na sua alma, por isso ele tem que ser corajoso, no seu espírito. Também inimigos dentro do próprio povo, palavras contrárias, né?
palavras de divisão da liderança que ele estava assumindo e também adversidades externas. E na guerra ele precisaria encabeçar. Em diversas ocasiões ele encabeçou. Ele foi à frente da batalha. Amém? Então, amados, não quer dizer que ele era tonto, ele era louco, ele era insensato, ele não tinha consciência dos perigos. Não é isso. Era sabendo dos perigos, era algumas vezes até com a emoção aflorada. Ele ia enfrentar isso porque ele tinha recebido essa palavra, esse entendimento para agir com coragem. Coragem é um posicionamento, é um entendimento, uma mudança de mente. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. A gente vai ler o capítulo 1, o versículo 7. E diz assim a palavra bendita, a palavra inspirada. Porque o Altíssimo não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Quem pode ler comigo? Vamos juntos? Porque o Altíssimo não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aleluia. Poder, amor e moderação. O que seria covardia? Você vê o perigo e você se acovardar diante do perigo. Existem várias formas e níveis, né? E intensidade de covardia. Mas existem situações realmente que as pessoas se acovardam. E existem situações que nem trazem perigo, nem trazem risco. Mas as pessoas se acovardam por coisas, às vezes, fúteis. E Josué, ele precisava ter coragem e não ter covardia em face a desafios reais do mais alto nível que iria requerer equilíbrio emocional, mesmo quando as emoções nele estivessem afloradas. Vocês entendem isso? Amém? Então a palavra do nosso Pai vem nos chamando, e aqui o apóstolo Paulo vai lembrar exatamente isso a Timóteo. Timóteo, nós não temos recebido. Ele coloca ali um tempo gerúndio, algo que aconteceu no passado e continua acontecendo no presente. Ele diz, nós não estamos recebendo do Altíssimo espírito de covardia. Nós nunca recebemos, não temos recebido, nós não estamos recebendo espírito de covardia. Mas sim de poder, de amor e moderação. Então, à medida que nós desenvolvemos e cultivamos e nos inclinamos para a coisa do Espírito, para as coisas do Espírito, cultivamos esse relacionamento, desenvolvemos essa intimidade, mais você acessa poder, amor e moderação. Amém? Então, o medo, ele chega realmente a paralisar. Eu queria que você pensasse um pouco na sua vida. E pensasse também na nossa vida como comunhão, como carral. Né? Carral, antes de ser congregação, é comunhão congregacional, é verdadeira comunhão. Então, a igreja da qual Yahshua é a cabeça, nós somos. Que você pensasse, todo avanço exige um enfrentamento. Enfrentarmos coisas que não são conhecidas. Exige sairmos da nossa zona de conforto. De deixarmos para trás a infantilidade de dizermos assim, eu não me identifico com isso ou com aquilo. Mas fazermos não o que gostaríamos ou o que queremos fazer, sim fazermos como homens e mulheres. O que precisa ser feito. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, o que aconteceu? Agora ele vai usar uma expressão, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer, eu desisti, houve um posicionamento. A gente começou aqui falando também de posicionamento. Eu desisti das coisas próprias de menino. Se ele não desistisse, ia continuar. Com muita idade, lá, um velhinho, uma muletazinha, né? Mas com a mentalidade de criança. Com a postura de criança. E às vezes isso é tentador, gente. Nós vivemos hoje em uma geração, no mundo, do vitimismo, da acomodação, onde não existe enfrentamento, onde as pessoas não têm disponibilidade, nem se propõem a realizar coisas de uma acomodação, de que os outros me sustentem, de um paternalismo doentio estatal, né? Por aí vai. São N fatores, N coisas. N coisas. Do extremo mimadismo. Eu compartilhei com vocês que eu morei em uma rua que eu era menino e eu me admirei porque tinha um menino da minha idade que lá na rua ele dava aquelas birras de criança pequena. Né? Aqueles piripapos de criança pequena, de se deitar no chão assim, ficar esperneando para cima e gritando, chorando. E já um menino grande, já um menino velho, neném velho, como diz o nordestino. E anos depois, recentemente, faz uns 2 anos, eu acho, uns 3, agora não sei quanto tempo faz direito, que eu já perdi de conta, esse homem é um líder político em uma cidade, ele não ficou esperneando com os pés para cima, mas ele ficou chorando, batendo o pé assim, por causa de uma situação política. Então, se você não atinar para as coisas, você vai continuar com coisa de criança. E espiritualmente também. Então, o nosso Pai nos chama a um posicionamento de coragem e de ousadia acima de tudo. Amém? Todo avanço
exige enfrentamento de coisas desconhecidas. O medo tenta nos impedir. O medo está à porta, batendo, tentando nos paralisar, deixarmos paralisados. Você não conseguir puxar a perna assim e não sair do lugar. Porque isso é obra do medo, mas a coragem, ela vai se manifestar quando você exercita a obediência. A coragem, ela começa a se manifestar, espiritualmente falando. O próprio Espírito, de uma forma sobrenatural, ele vai tomar você em coragem à medida que você exercita a obediência. A tua alma começa a se render em obediência às coisas do Espírito. Aleluia. Então, quem espera não sentir medo, quem espera não sentir oposição, quem espera não sentir desafios, nunca avançará. Só quem decide obedecer, andar no Espírito, verá o impossível se abrir diante dos seus olhos. Amém? Nós estamos começando hoje também um jejum na fé de Josué. Se você quiser se propor a ver coisas impossíveis na sua vida, creia. Creia e vamos juntos. Amém? Agora, em outro lugar, eu quero destacar ainda, para a gente concluir essa explanação, né? A palavra ela não se conclui, ela é riquíssima, o Espírito vai continuar falando com vocês. Mas esse momento nosso de ministração, entendendo que a consciência da presença é que garante-nos a coragem, a vitória, prosperidade e sucesso. A consciência da presença é quem é a garantia de que eu vou agir com coragem, de que eu obterei vitória, de que eu obterei prosperidade e que eu obterei sucesso. Prosperar. A palavra em si, ela tem na sua raiz, na sua etimologia, a ideia de avanço. Você prospera quando você progride. Quando você está, biblicamente, né, à luz da Escritura, é quando você está avançando para o centro da vontade do Pai. E você começa a experimentar cada vez mais como ela é boa, perfeita e agradável. Então a prosperidade na Escritura vai muito além de questões materiais, da sabedoria que te faz adquirir riquezas materiais. Também passa por isso, mas vai muito além. Mas além da prosperidade, da vitória, prosperidade, sucesso. O sucesso é algo que só se avalia no final. Quem vai bater o martelo e dizer, vinde, benditos do meu Pai. Vinde. Aleluia. Porque eu tive fome e me deste de comer. Antes de ser o pão literal. É claro que ele também está falando do pão material. Mas ele está falando dele como o pão da vida. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Ele é a água. Eu estive nu e me vestisse. Ele é que nos dá as vestes brancas, ou seja, as obras dos santos, as obras de justiça. Quando a gente começa a andar na palavra. Não para merecer salvação, não para ser mais amado, não para ser mais santo do que comunidade A, B ou C, congregação, grupo religioso, partido denominacional que seja. Não é isso, é porque você está vivendo para Ele. Então você anda na justiça revelada da palavra dEle. Os princípios, os valores que vão nortear o teu caminho e você tem prazer na lei de Yahweh. Nela medita dia e noite. O que acontece? Você prospera. E no final, você recebe sucesso. Vinde, benditos do meu Pai. E os salvos, naquele dia vão perguntar a ele, porque ele vai falar também, vai ter gente ainda desacordada, né, da palavra. Quando foi que nós te vimos com fome, com sede ou nu, e te demos de comer, de beber, de vestir? Ele diz, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Amém? Então existem pessoas que estão precisadas hoje da nossa carral. Pessoas que estão ali. Nós somos a chave e a fechadura, já está pronto. São pessoas que estão sem saber o que, mas estão exatamente desejando conhecer a comunhão que somos e aquilo que o Pai tem nos dado como herança, aquilo que Ele tem gerado na nossa comunhão. E a gente precisa chegar a essas pessoas. Amém? Então a consciência da presença é a base de tudo isso que eu construí até aqui. E o teu Altíssimo é contigo. O versículo 9 termina exatamente enfatizando isso. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o teu Altíssimo é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Josué não venceria pela sua própria capacidade, mas porque Yahweh estava com ele. Lá em Romanos 8:31, o apóstolo Paulo vai dizer assim, se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, nele nós temos a vitória. Nele nós somos muito mais que vencedores. É a presença dele que muda tudo. E há uma unção gloriosa que nos é concedida. Quanto mais você desfruta da presença, mais essa unção envolve a tua história. Essa unção se move na tua vida. Essa unção te acompanha. Quanto mais você desfruta, você vive, você investe. Eu mencionei exemplos recentemente da nossa vigília, por exemplo, de pessoas que jejuaram muito tempo e havia ali uma preparação e uma unção para uma vitória. São N casos. Pessoas que oraram, pessoas enfermas, e milagres tremendos aconteceram porque elas haviam passado horas e horas orando em línguas, porque elas haviam passado dias jejuando. Então, quando você investe na comunhão,
você está se habilitando, sendo empoderado pelo céu, nessa unção que vem do Pai. Que te faz vencedor, corajoso, vencedor, próspero e bem-sucedido por onde quer que você ande. Então, a palavra nos diz, eu sou contigo. Essa presença dele vai transformar todo medo em confiança, toda batalha em vitória. Quais são as batalhas que você tem passado ultimamente? Você poderia fazer uma lista com as 7 mais importantes batalhas que você gostaria de ter vitória? Eu queria que você pegasse, hoje, quando chegar em casa, se você estiver aí ainda, pode ser até aqui mesmo, um pedacinho de papel, pode ser um pedacinho de papel pequeno, assim, desse tamanho mais ou menos, e você escrevesse ali, número 1, você bota assim, essa batalha e essa vitória. Número 2, segunda batalha, segunda vitória. Você coloca ali 7, porque durante esse período de jejum, você vai estar vigiando em oração, diante do Pai, sobre esses 7 pedidos, apresentando esses 7 pedidos, e você vai ter vitória nele, pela palavra dele. Amém? Todos os limites, todas as barreiras serão quebradas. Eu quero ainda chamar você a pensar, a aplicar na sua vida. É verdade, me responda, que quem está vivendo consciente que ele está presente e que ele te deu a direção de ir para onde você está indo, essa consciência vai fazer você não retroceder. É verdade isso? Se você tem consciência que ele está presente e que ele te encaminhou para ir para onde você está indo, você não vai retroceder. Aleluia. Também você sente uma segurança interior. Ela pode começar pequena, mas ela é real. Ela vai fazer você enfrentar as adversas emoções, sentimentos. Mas logo que você começar a dar os primeiros passos com coragem, obediência, essa coragem vai se transformar, se multiplicar dentro de você e vai se tornar algo sensível, que vai curar as suas enfermidades também, na alma. Amém? Onde Yahweh está presente, à mercê da boa vontade dele, revelada em sua palavra, o impossível cairá por terra. Amém? Onde ele está presente, o impossível cai por terra. As vitórias de Josué, de Alcha, foram vitórias de coisas impossíveis. Assim como Moisés também. É a mesma fé que somos herdeiros. A mesma fé. A maior garantia da nossa vitória não está naquilo que nós temos materialmente de recursos, de dinheiro, de saúde, de juventude, de estudo, de conhecimento. A maior fonte, a verdadeira, a que tem o poder de fato de fazer a diferença, está no relacionamento com Ele. Uma nova mentalidade para um novo tempo. Uma nova mentalidade para um novo tempo. Antes de qualquer coisa, de estratégias, de recursos materiais, de forjar novas espadas, novos escudos, Josué foi orientado sobre coisas espirituais. Então, antes do Pai nos conceder as coisas materiais também que Ele vai nos conceder, Ele está nos preparando como, gente? Espiritualmente. Amém? Ele está levantando aqui uma congregação, uma comunhão dos seus santos, que é forte na palavra, que é corajosa nas decisões, e que é consciente da presença dele. Eu quero orar por você nesse instante. Deixa eu orar por cada um aqui. Ó Pai, eu abençoo por tua graça, e em nome do teu filho, em nome de Alcha, todos meus irmãos e irmãs, e a quantos no vivo temor a ti, ouvirem essa ministração, assistirem até aqui, eu abençoo a todos estes para viverem essa força que vem da tua palavra. Eles são fortes, suas forças se multiplicam pela tua palavra. Homens e mulheres, jovens, crianças, todos nós, ó Pai, idosos, todos nós, vivemos o teu milagre. Essa é uma geração forte, corajosa nas suas decisões. Eu abençoo esse teu filho, essa tua filha, com ousadia, com coragem em teu nome nas suas decisões. Para se desprender, para se posicionar, para fazer o que tem de ser feito. Coragem. Para que haja um mover. Eu abençoo o teu filho e tua filha. E acima de tudo, Pai, essa consciência da tua presença. E cada um aqui tem, ó Pai, revelação da tua presença. O que os teólogos chamam de teofania. Manifestação da tua presença, Pai. Que hajam manifestações sobrenaturais. Visão, ó Pai, da tua presença, do envio dos teus anjos, do teu cuidado, ó Pai. Consciência da tua presença na vida de cada um aqui. Uma geração que não recua em teus propósitos, que não negocia os teus valores, que não desiste da tua vontade. Aleluia. Hoje, Pai, em nome de Alcha, sua voz tua, alinhado à tua palavra, por graça tua. Não que mesmo jamais seja eu alguma coisa. Por tua graça estou aqui. Mas pelo teu Espírito, eu levanto tua igreja dizendo a tua voz, ao coração de cada um, ao ouvido de cada um aqui, ao coração. Seja forte. Seja corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Seja forte. Seja corajoso. Aleluia. Não temas, não te espantes com nada, absolutamente nada. Seja forte e corajoso para guardar minha palavra, para não se desviar dela. Seja forte, corajoso e corajoso, corajosa para ser bem-sucedido por onde quer que você ande.
para fazer segundo tudo aquilo que revelei para a tua vida, para a minha palavra, para que faças prosperar o teu caminho. Seja forte e corajoso, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia. E algo continua diante de você, meu irmão. Contemple a presença dele contigo. Ele está à tua frente, ele está ao teu lado, ele te abraça, ele te protege, ele vai adiante e por detrás ele vai sobre ti, ele põe sua mão. Ele está em ti. Ele fez com que o Espírito dele habitasse em você. Ele está com você, você vai vencer, você vai ter sucesso, você vai ter vitória. Amém. Nós, como família da fé, vamos cumprir o propósito dele aqui, como igreja local. Aleluia. Em o nome de Alcha, assim é. Quem crê e orou comigo, diga amém. Amém. Amados, aleluia para essa noite, tenha certeza disso. Receba a paz que ele dá, fica na paz. Aleluia, amém. A gente está terminando a administração, mas nós temos mais coisas aqui. Você que me acompanhou até aqui, coloque a palavra que o Espírito Santo falou do coração sobre essa palavra. O que mais chamou a tua atenção? Comente aí, porque isso vai abençoar outras vidas e vai impulsionar essa mensagem para mais vidas. Aleluia. Então curta, comente e compartilhe com alguém. Aleluia.